eu quero avisar para vocês o seguinte, Deus, ele está analisando todo o planeta Terra, não somente Deus, mas todos os habitantes dos outros mundos não caídos, estão contemplando cada habitante do planeta Terra. Aquelas pessoas que estão permanecendo firmes nas promessas de Deus e aquelas pessoas que não estão firmes com Deus. Aquelas pessoas que estão se aproximando mais de Cristo e aquelas pessoas que estão se afastando mais de Cristo. Todo o universo está contemplando. Por quê? Porque quando Deus der ordem para que os ventos sejam soltos e a destruição chegue para todo o ser humano, aí os próprios mundos não caídos vão dizer: o Senhor é justo, o Senhor deu tempo, o Senhor deu oportunidade para todos, aproveitou aquelas pessoas que foram inteligentes e que levaram a tua palavra a sério. Aquelas pessoas que não foram, não aproveitaram. Queridos, você já imaginou o privilégio que vocês e eu vamos ter de, daqui a pouquinho, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, eu acredito que nós vamos nos encontrar com alguns parentes nossos nas nuvens. De subida para o céu já vai começar a nossa festa. Por quê? Porque tantos que vão ressuscitar na primeira ressurreição, quantos que estarão vivos e estiverem prontos para a volta de Jesus, os dois grupos serão transformados em imortais. Nós já vamos ser imortais. Através do sangue de Cristo, nós acreditamos nisto. Os nossos parentes que vão ressuscitar, os nossos parentes e amigos que vão ressuscitar, e nós que estivermos vivos, que estivermos grudados na cruz de Cristo, nós vamos ser transformados para recebermos a imortalidade. E aí nós vamos fazer aquela viagem rumo ao céu. E eu acredito que nas nuvens aí nós já vamos encontrar com alguns parentes, que serão milhares, milhões de pessoas, mas a nossa festa já vai começar nas nuvens. E aí nós vamos viajar 7 dias rumo a Canaã Celestial. Imagine o choro de alegria, o choro de contentamento, do reencontro. É isso que eu quero que você medite agora, queridos, antes de abrirmos a palavra, tá bom? Medite, daqui a pouquinho você não vai precisar mais chorar, porque Jesus estará devolvendo para você o seu amado, a sua amada. Você vai estar vendo Jesus. Além de Jesus enxugar as nossas lágrimas, nós não vamos mais sonhar, porque os nossos sonhos vão se tornar realidades. Na volta de Jesus, daqui a pouquinho. Não desista agora. Não se espante com nada que você vai ver, que você vai contemplar no mundo e na igreja. A única coisa que eu peço para você, mantenha os teus olhos fixos em Jesus. Mantenha os seus melhores pensamentos neste livro aqui, neste livro da capa preta chamado Bíblia Sagrada. Leve este livro a sério, porque Jesus prometeu. E quando Jesus promete, ele cumpre. Queridos, nós estamos vivendo as vésperas dos maiores e mais chocantes acontecimentos de todos os tempos. Por isso a Bíblia Sagrada diz, lá em Apocalipse, no capítulo 14, abra a sua Bíblia agora, lá em Apocalipse, capítulo 14. Vamos ver o que nós encontramos lá, a lição que nós vamos encontrar aqui em Apocalipse, capítulo 14. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Vamos lá? Queridos, aqui em Apocalipse 14, nós vamos começar lendo a partir do versículo 12 até o versículo 16. Tudo bem? Diz assim, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Queridos, Deus ele terá um grupo de homens e mulheres, crianças e jovens prontos, preparados. E este grupo de pessoas que estarão preparados, prontos, serão os obedientes à palavra de Deus. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que têm o testemunho de Jesus, que têm uma vida centrada, centralizada em Cristo e na vontade dele. Aqui ainda diz o seguinte, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Queridos, eu tenho nesses meses passados agora, e inclusive hoje, eu tive aconselhando algumas pessoas dizendo o seguinte, tem pessoas que deu derrame. Queridos, pessoas cujos médicos falaram o seguinte para os familiares, olha, você vai ter que estar preparado, porque esse derrame, se a pessoa ficar viva, ela vai ficar com a parte do corpo defeituosa
e vai sofrer muito. Aí eu tenho aconselhado as pessoas, falado o seguinte, gente, vamos pedir para Deus fazer o melhor. Se o melhor for para Deus permitir que aquela pessoa fique viva em cima de uma cama, Deus vai permitir. Agora, se o melhor for Deus permitir que aquela pessoa descanse, Deus vai permitir que aquela pessoa descanse. Porque a Bíblia Sagrada está dizendo de forma bem clara, felizes, bem-aventurados, aquelas pessoas que desde agora dormem no Senhor. Hoje, alguém me mandou uma mensagem, uma senhora de quase 80, quase 90 anos de idade. Ela deu um problema, foi para o hospital, a filha dela me escreveu falando o seguinte, pastor, minha mãezinha foi para o hospital, mas Deus é o grande comandante, Ele está dirigindo tudo e nós estamos pedindo para que Ele faça a vontade dEle. Aí eu falei para ela assim, é isso mesmo, entendeu? É isso mesmo, seja um derrame, seja um câncer, seja um Covid-19, não importa o que seja, queridos, vamos pedir para Deus cumprir a vontade dEle na vida dos nossos familiares e na nossa vida também. Por quê? Porque aquilo que Deus permitir é o melhor. Vocês e eu não podemos entrar em desespero por alguma coisa que Deus vai permitir. Se Deus permite, Ele sabe que é o melhor. Tudo bem? Então vamos continuar confiando em Deus, independente do que vai acontecer, no mundo ou na igreja. Por que eu friso sempre mundo e igreja? Porque coisas que vão acontecer no mundo, queridos, por exemplo, há uns 9 meses atrás, nós vivíamos num outro mundo, entendeu? 9 meses depois, nós estamos vivendo num outro mundo. E quem te garante que daqui a 9 meses, no futuro, nós vamos viver num período em que nós não imaginávamos que nós vamos sentir saudades desse período onde nós estamos conversando uns com os outros através do Face. Quem sabe daqui a 9 meses futuro nós estaremos com saudades. Puxa, nós éramos felizes e não sabíamos, mesmo com máscaras. Você já parou para pensar nisso? Pode acontecer ou não pode? Pode acontecer. Então, por isso que hoje nós temos que dar graças a Deus por tudo o que acontece. Em cada circunstância, em cada momento, nós temos que dar graças a Deus. E aqui a Bíblia ainda continua dizendo em Apocalipse capítulo 14. Olha o versículo 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Queridos, esse Deus, Ele só está esperando um pouquinho mais para Ele voltar e para Ele ceifar. Ele vem, recolhe os seus filhos, deixa os outros aqui durante 1000 anos, mortos, e aí Ele fica com seus filhos lá descansando nas mansões celestiais por um período de 1000 anos. Depois Ele volta e ressuscita os ímpios, e aí Ele destrói para sempre os ímpios. Você compreendeu isso? Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, no versículo 15, outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Queridos, você já parou para pensar que a seara da terra, os seres humanos estão amadurecendo, alguns para a vida eterna e outros para o fogo eterno? A seara da terra já está quase madura. Teve um autor, ele escreveu o seguinte: todo o universo, presta atenção no que esse autor escreveu, todo o universo, tanto os anjos quanto os habitantes dos inumeráveis mundos que não caíram em pecado, estão contemplando o crescimento ou a estagnação de todo ser humano. Todos os mundos não caídos estão contemplando aqueles seres humanos que estão amadurecendo para a vida eterna, que estão buscando a Deus, que estão orando a Deus. Daqui a pouco eu vou ler um texto para vocês perceberem o que os filhos de Deus nesses últimos dias estarão orando, o que eles estarão pedindo para Deus, que eles têm a certeza de que Deus vai conceder. Tem um grupo de pessoas, esse grupo que está amadurecendo para a vida eterna, que já estão orando, pedindo 4 coisas para Deus. E Deus está falando, sim, filho, eu vou conceder para você. Pode continuar pedindo isso, que eu vou conceder para você. Entenderam? Todo o universo está contemplando o crescimento ou a estagnação de todo ser humano. Queridos, ficou claro na sua mente, na minha mente, que enquanto um grupo de pessoas hoje,
estão orando, estão levando uma vida circunspecta na presença de Deus, uma vida de integridade, uma vida de comunhão, já não estão mais perdendo tempo com nada que pertença ao mal, são pessoas que estão com a mente e com os olhos voltados para a eternidade, voltados para a Nova Jerusalém, são pessoas que hoje não estão perdendo tempo com a vizinha, não estão perdendo tempo com o vizinho em conversa fiada. Quando o vizinho dá uma leve abertura, a gente já entra com assunto espiritual, a gente já entra com o oferecimento de um estudo bíblico, a gente já entra com um assunto de que, olha, por que será que está acontecendo tantas coisas estranhas no mundo? Aí nosso vizinho vai falar assim, olha, eu não sei não, só Deus que sabe. Aí você vai falar assim, é Deus que sabe mesmo. E na palavra dele diz que ele já está voltando. Inclusive, vizinho, eu estou me preparando para a volta de Jesus e eu estou oferecendo um curso bíblico grátis. Se você quiser, eu também vou estudar a Bíblia com você, nós vamos aprender juntos e nós vamos nos preparar juntos para a volta de Jesus. Você tem que falar isso para o seu vizinho, você tem que falar isso para o seu amigo de trabalho, você tem que falar isso para aquela pessoa que você considera seu amigo ou sua amiga. Muitas vezes nós temos amigos e amigas, mas nós nunca falamos para eles que nós somos cristãos e nós estamos aguardando a volta de Jesus. Chegou a hora de falar. E esse autor ainda continua dizendo o seguinte, olha, todo o universo está contemplando a agonia e luta de um grupo e o relaxo e frouxidão do outro grupo. Então, enquanto uns estão orando e se agonizando na presença de Deus, entendeu? Enquanto uns estão orando e se agonizando na presença de Deus, outros estão relaxando e estão, deixa a vida me levar. Estão tranquilos. Você entende? Então, todo o universo está contemplando esses dois grupos. E daqui a pouquinho, Deus promete, olha, vocês verão a diferença entre esses dois grupos. Vocês verão a diferença entre esses dois grupos. Queridos, tem idosos hoje, pessoas de mais de 70 anos, que estão, suando, dando sangue, ganhando pessoas, levando o evangelho, abrindo a Bíblia, dando estudos bíblicos, dirigindo classes bíblicas. Mães estão preparando seus filhos para o batismo da primavera. Mães, os filhos de 8, 9 anos estão pedindo, mamãe, eu posso me batizar? A mãe e o pai estão ali estudando a Bíblia com esses filhos, preparando essas crianças para o batismo da primavera. Esse mês de setembro agora serão vários batismos que irão acontecer na APV, entendeu? Nós já vamos ter um batismo sábado agora de uma aventureira, uma criança linda de 10 aninhos, estará entregando a vida através do batismo. Talvez eu esteja falando para alguém agora que está precisando passar pelo um rebatismo, ou até mesmo pelo batismo, e ainda está reticente. Eu digo para você o seguinte, queridos, você está vivo hoje, você está viva, hoje é o momento de descer as águas, e você que já desceu, é o momento de confirmar a sua fé em Cristo, tomando a decisão de não desistir. Hoje é o momento de fazermos isto. E queridos, no mundo e na igreja, decisões estão sendo tomadas para a vida eterna ou para a morte eterna. Cada ser humano, individualmente, hoje estão escolhendo com quem irão passar a eternidade. Alguns estarão escolhendo ficar aqui durante 1000 anos e depois serem queimados e virarem cinza neste planeta. Outros estão escolhendo passarem 1000 anos no céu com Jesus e depois voltarem para cá e daqui lançarem voos para outros mundos que não caíram em pecado e viverem eternamente felizes na presença de Deus. Esta é a escolha, queridas. E Deus, Ele não deixou dúvidas na sua mente nem na minha mente. Olha o que Deus fala para você e para mim lá em Malaquias no capítulo 3. Olha o que Deus fala para você e para mim, Malaquias capítulo 3. Olha que verdade maravilhosa Deus está deixando no seu coração e no meu coração. Malaquias, capítulo 3, Deus está vendo aqui o joio e o trigo. Deus está vendo aqui o joio e o trigo. Ele está falando para você e para mim aqui, olha. Ele está falando assim, olha, daqui a pouquinho, meus filhos, vocês vão saber e vocês vão ver nitidamente a diferença entre o joio e o trigo. Queridos, Judas era joio e só traiu Jesus. Olha o que Judas resistiu. Judas resistiu à lavagem dos pés. Quando Jesus lavou os pés de Judas, o coração de Judas faltou sair pela boca. Por quê? Porque ele foi assim tocado profundamente quando Jesus estava lavando os pés dele. Jesus estava dando a última oportunidade para ele se arrepender.
Ele sentiu vontade de falar para Jesus na hora: Senhor, eu estava pensando em te trair, eu estava pensando em te vender, mas me perdoa. Mas sabe por que ele não fez isso? Primeiro, orgulho. Segundo, ele pensou que ele estava certo. Será que eu estou falando com alguém que ainda está no orgulho, pensando o seguinte: não, eu não vou me entregar agora não, porque essa conversinha eu já estou ouvindo há muito tempo, eu vou dar mais um tempo para mim, depois eu vou me entregar. Queridos, se você demorar mais um pouco, poderá ser tarde demais. Não deixe o orgulho te dominar. Judas deixou o orgulho dele dominá-lo, entendeu? E Judas foi para a perdição. A Bíblia Sagrada aqui em Malaquias capítulo 3 diz o seguinte: Jesus está dizendo aqui do trigo. Olha o que Jesus está dizendo de você e de mim. Nós somos e seremos trigos nas mãos de Deus, usados por Deus para a honra e glória do nome dele. Olha o que ele está dizendo para o trigo aqui, ó. Olha o que ele está dizendo. Malaquias 3, versículo 16 até o 18, diz assim, esses 3 versículos, ó. Então, os que temiam ao Senhor. Quem são os que temem ao Senhor? São os que obedecem a Deus, são os que tratam bem os irmãos, são os que não perdem a paciência fácil, são os que não xingam palavrão, são os que não tratam a esposa de um jeito em casa e na igreja tratam de outra maneira, ou fora de casa tratam de outra maneira. Não, os justos aqui, queridos, os que temem ao Senhor, são aqueles maridos que tratam a esposa como a rainha do lar. Os que temem ao Senhor tratam os filhos e as filhas como verdadeiros tesouros de Deus. São os homens educados, são as mulheres educadas, são aquelas mulheres que tratam o esposo com respeito em casa e mais respeito ainda fora de casa. Queridos, eu estou cansado de ouvir irmãs e irmãos reclamando, o irmão reclamando da esposa, a esposa reclamando do irmão, que em casa trata com casca e tudo, e na igreja aquele amor todo. Queridos, os que temem ao Senhor viverão uma vida íntegra dentro de casa e uma vida íntegra fora de casa. Beijarão e tratarão a esposa bem em casa, fora de casa tratarão a esposa com mais carinho e mais amor e mais respeito também. Tratarão os filhos bem em casa e os filhos bem fora de casa. Esses são os que temem ao Senhor. E Deus está dizendo dessas pessoas aqui, ó. Malaquias 3,16, ó. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Ó, eles serão para mim particular tesouro. Você sabia que você é um tesouro de Deus? Você sabia que você é um tesourinho? Você que é criança que está me assistindo, você é um tesourinho de Deus? Queridos, nós somos tesouros de Deus. Ele tem em você e em mim joias preciosas, que ele daqui a pouquinho vai apresentar perante os mundos que não caíram em pecado. Ele vai apresentar vocês e eu perante todo o universo. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Vou poupá-los como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Queridos, Deus está prometendo para você, filho, filha, daqui a pouquinho todo o universo vai olhar para você com olhos de amor, e eles vão querer tocar em você, eles vão querer abraçar você sem afastamento, sem crise de afastamento, sem moderação. Queridos, nós vamos nos abraçar no céu sem moderação. Nós vamos gastar longo tempo nos abraçando um ao outro. Nós vamos gastar longos períodos abraçando os habitantes dos outros mundos que não caíram em pecado. Eles vão falar assim: eu posso te dar um abraço? Igual essa música que nós ouvimos, entendeu? E aí nós vamos nos abraçar e eles vão falar assim: olha, eu senti tanto, eu vi a sua luta, eu ouvi, nós estamos aqui. Imagina os habitantes dos outros mundos falando para você: olha, nós estamos aqui, nós vimos quantas vezes você chorou no seu quarto sozinha, quantas vezes você chorou no seu quarto sozinho. Quantas vezes você estava ali clamando a Deus, e anjos de Deus, nós vimos os anjos de Deus ao seu lado, e os anjos de Satanás tentando tirar, afastar, brigando os dois anjos, mas você venceu, você triunfou pela fé, você triunfou pelas lágrimas, nós vimos as suas lágrimas sendo derramadas. Queridos, imagina que privilégio,
Você e eu conversando com os outros mundos, com os habitantes dos outros mundos que não caíram em pecado. Imagina as perguntas que eles vão fazer para você, que você vai poder responder. E eu tenho algumas perguntas que eu quero fazer para eles também, que eles vão ter que me responder. Queridos, isso está reservado a você. Isso está reservado aos homens e mulheres que hoje, Deus está vendo a angústia, Deus está vendo a luta, Deus está vendo as lágrimas e Deus está dizendo: eu vou mostrar para vocês a diferença entre o justo e o perverso. Entre aquela pessoa que está fazendo a minha vontade e aquela pessoa que está vivendo uma vida que não está nem aí para nada. Queridos, olha o que Ellen White escreve para nós aqui nesse livro, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Ela viu que antes da volta de Jesus, um grupo de pessoas estariam orando a Deus e pedindo para Deus o seguinte: olha o que esses bem-aventurados, esses filhos maravilhosos de Deus, estavam falando para Deus, estavam clamando a Deus. Olha aqui, ó, a oração é ordenada por Deus, pelo céu, como meio de alcançar o êxito no conflito entre o bem e o mal. A sua principal arma é a oração. É a oração. Olha, presta atenção, a oração é ordenada pelo céu como meio de alcançar êxito no conflito com o pecado e no desenvolvimento de um caráter cristão. Queridos, através da oração, vocês e eu vamos alcançar um caráter cristão, tão cristão, que o nosso caráter será inamovível como Jó. E aqui está dizendo mais, ó, as influências divinas que vêm em resposta à oração da fé, produzirão na alma do suplicante tudo o que ele pleiteia. Podemos pedir, olha o que nós podemos pedir que Deus não vai dizer não. Olha o que nós podemos pedir. Anota aí, ó, nós podemos pedir perdão pelo nosso pecado, que Deus vai dizer: sim, filho, eu te perdoo. Mas tem uma condição. Você já perdoou aquela pessoa que te ofendeu? Você já perdoou aquela pessoa que pisou no seu pé? Que falou mal de você, que tentou te prejudicar? Queridos, eu digo para você com toda a sinceridade do meu coração, eu já perdoei. Eu já perdoei. Entendeu? Aquela pessoa que tentou me prejudicar, aquela pessoa que falou mal de mim, eu já perdoei. Por quê? Porque se eu não perdoar, Jesus não vai me perdoar. Eu já pedi perdão para aquelas pessoas que eu fiquei sabendo que eu magoei, que eu machuquei, que eu ofendi. Entendeu? Eu só não pedi perdão ainda para a pessoa que eu não sei se magoei. Mas quando eu sei, queridos, e o meu pedido de perdão é o seguinte: por exemplo, se tem uma pessoa que está com raiva de mim, e um irmão da igreja fala assim: pastor, olha, tem uma pessoa que está com muita raiva de você, que está magoado com o senhor. Aí eu falo assim: mas por quê? É porque um dia aconteceu isso. Mesmo que eu não me lembre, eu não vou chegar na pessoa, queridos. Tem pessoas que é assim, quando alguém vem falar que uma pessoa está machucada, está magoada, aí a pessoa vai chegar para a pessoa e vai falar o seguinte: ó, fulano me disse que você está magoado comigo, machucado comigo. Eu não me lembro de ter feito isso com você, nem de ter dito isso com você, entendeu? Eu não me lembro de ter dito isso, mas se eu fiz, me perdoe. Queridos, isso não é pedido de perdão. Isso não é pedido de perdão. Isso é afronta. Isso é afronta. Se uma pessoa vem falar para você que uma outra pessoa está chateada com você, a sua obrigação, o pedido de perdão verdadeiro é o seguinte: você vai chegar para a pessoa e vai falar assim: olha, eu vim aqui para te pedir um favor. Aí a pessoa vai falar assim, vai ficar espantada, né? Aí você fala assim: olha, eu vim aqui pedir para você me perdoar. Aí a pessoa vai ficar assim, mas perdoar por quê? Porque eu sei que você está magoado comigo, machucada comigo. Me perdoa. Entendeu? Nós temos que fazer isso, querido. Só isso. Aí se a pessoa fala assim: não, está perdoado, aí você fala para a pessoa: faz uma oração por mim. Entendeu? A mesma coisa você perdoando os outros. Queridos, você tem que perdoar no seu coração. Você tem que perdoar a pessoa. Se a pessoa morreu e você tem ódio da pessoa, queridos, escreva uma carta, entregue nas mãos de Deus, queime aquela carta com as suas orações. Enquanto aquela carta que você perdoou, que você pediu perdão para uma pessoa que já morreu, você vai queimar aquela carta e vai pedir para Deus: Senhor, eu não posso mais pedir perdão para essa pessoa porque ela já morreu. Eu não posso mais perdoar essa pessoa porque ela já morreu. Mas aqui está o meu coração. Estou escrevendo, estou abrindo meu coração a ti nessa carta e vou queimar essa carta. E com essa carta queimada,
eu vou fazer uma oração e eu quero que essa oração suba como incenso suave até a tua presença. Aí Deus vai tirar aquele peso do seu coração. Porque, queridos, se você não perdoa ou se você não pede perdão, você vai ficar uma pessoa triste, você vai ficar uma pessoa assim, para baixo, nada vai te causar alegria. Agora, faça essas duas coisas, perdoe e peça perdão, que você vai ver o que vai acontecer no seu coração. Entendeu? E perdão, queridos, você deve dar para aquela pessoa que não merece. Entendeu? Por quê? Porque eu não mereço o perdão de Deus e Ele me perdoa. Entendeu? Então não tenha medo e não tenha vergonha de fazer isso hoje, enquanto você está vivo e viva. E nós podemos pedir perdão para os nossos pecados, que Ele vai nos atender. Nós precisamos pedir o Espírito Santo controlando a nossa vida. Essa oração Deus vai falar, eu vou permitir. O Espírito Santo vai controlar você. Queridos, hoje é o momento de vocês e eu pedirmos que o Espírito Santo domine a nossa vida. Outra coisa que nós podemos pedir, perdão pelo pecado, o Espírito Santo, uma natureza cristã. Queridos, o que é vocês e eu pedimos para Deus uma natureza cristã? É pedirmos para Deus que Ele nos dê o privilégio de desenvolver o fruto do Espírito aqui no planeta Terra. Amor, alegria, domínio próprio, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança. Queridos, é isso que nós temos que... Isso é uma natureza cristã, uma natureza espiritual. É quando vocês e eu estivermos vivendo esse fruto do Espírito e as pessoas estiverem na nossa presença e estiverem falando assim para você e para mim, pastor, irmão fulano, você está diferente. Você está uma pessoa mais amável, você não está mais amargo, você não está mais assim para baixo. Por quê? Porque, queridos, a nossa vida vai resplandecer Jesus. A nossa vida vai recender Jesus. Vocês entendem? Nós vamos refletir Jesus aonde quer que nós formos. Por quê? Porque nós seremos guiados pelo Espírito Santo. Então, nós podemos pedir perdão para o pecado, o Espírito Santo, natureza cristã, sabedoria para entender e explicar a palavra de Deus para os outros. Eu estou falando para alguém aqui, que dão estudos bíblicos e abrem a Bíblia com a maior facilidade. E eu estou falando para alguém aqui também que para dar um estudo bíblico dá tremendo. E eu digo para você, se você pedir sabedoria para Deus, Deus vai te dar sabedoria. Você vai falar assim, Senhor, eu quero dar estudos bíblicos, mas eu não sei direito. Mas eu vou dar e o Senhor vai me dar sabedoria. E Ele vai te dar sabedoria. E quando você criar o hábito de dar estudos bíblicos e levar as pessoas aos pés de Cristo para o batismo, você não vai conseguir ficar mais sem. Vocês entendem? Queridos, tem pessoas analfabetos que têm ganho 6 pessoas para Jesus todo ano. Pessoas analfabetos. Simplesmente por levar um estudo bíblico e a Bíblia para a vizinha ler. E aí, aquela pessoa já ouviu tanto a Bíblia que ela vai com a vizinha, conversando com a vizinha. No final do estudo bíblico que a vizinha deu para ela, ela leva a vizinha para o batismo. E você sabe ler. Mesmo lendo assim, é ruim, mas leia, filho, leia em voz alta. Espalhe a Bíblia, espalhe esse conhecimento que você tem, entenderam? Nós podemos pedir sabedoria e fortaleza, queridos, em Cristo Jesus, e Deus vai conceder isso para você e vai conceder isso para mim. Essa fortaleza espiritual que vocês e eu precisamos ter, é de joelhos que nós vamos alcançar. Nós não vamos alcançar no Nagumo, nós não vamos alcançar no Piratininga, nem no Extra, não, entendeu? Nem no Chibata. Essa sabedoria, essa fortaleza, o Espírito Santo, resiliência, nós vamos encontrar de joelhos, com os joelhos dobrados em oração, com a Bíblia na mão e com Jesus no nosso coração. Vocês entendem? Nós vamos encontrar todas essas características em Cristo e no sangue do Cordeiro. Vocês entendem isso? Queridos, o próprio Deus está dizendo para vocês, o próprio Deus está dizendo para mim, o próprio Deus está dizendo para mim e para você, olha, nós vamos ver, e Deus está dizendo, vocês irão ver a diferença entre o justo e o perverso. Vocês vão ver a diferença entre o justo e o perverso. Hoje é o dia de nós desenvolvermos aqui no planeta Terra, um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Esses justos que serão apresentados por Jesus perante todos os mundos não caídos, eles desenvolveram aqui nessa terra um caráter simétrico. Agora eu pergunto para você, o que é esse caráter simétrico, essa vida santa
que Deus espera que vocês e eu vivamos aqui neste mundo. Esses homens e mulheres justos que Deus tem aqui no planeta Terra serão homens e mulheres íntegros. Olha o que está dizendo aqui. Pensa um pouquinho na sua mente. O que significa verdadeira santificação? Olha o que significa verdadeira santificação. Significa o seguinte, olha, porque muitas vezes tem pessoas que se consideram santos, se consideram íntegros, mas são pessoas brigões, são pessoas que não estão longe da verdadeira santificação. Eu vou ler aqui o que é a verdadeira santificação. Ó, anota a página desse livro, queridos. Atos dos Apóstolos, página 565. Olha o que está dizendo aqui. Ó, a verdadeira santificação significa perfeito amor. Olha como é que começa a revelar para você e para mim a verdadeira santificação. Significa o quê? Perfeito amor. Amor a quem? Aquela pessoa que você gosta? Aquela pessoa que você vai com a cara? Aquela pessoa que te bate nas costas e fala assim, meu amigão? Não, queridos. Perfeito amor por todas aquelas pessoas que muitas vezes puxam o seu tapete. Você vai ter que pedir para Deus, e eu também, Senhor, me ensine a amar aquelas pessoas que me maltratam, aquelas pessoas que me machucam, aquelas pessoas que falam mal de mim. Me ensine a amar essa pessoa. Ó, verdadeira santificação significa perfeito amor, perfeita obediência, perfeita conformidade com a vontade de Deus. Devemos santificar-nos para Deus mediante a obediência à verdade. Nossa consciência deve ser expurgada das obras mortas para servirmos a um Deus vivo. Não somos ainda perfeitos, mas é nosso privilégio desvencilharmos-nos dos obstáculos do eu e do pecado e prosseguirmos para a perfeição. Nós não somos ainda, mas se nos desvencilharmos de todas aquelas armadilhas, de todos os piercings que Satanás está armando para nós, nós vamos chegar a essa maturidade perfeita que Deus espera de nós. Está dizendo aqui o seguinte, ó, grandes possibilidades, altas e santas conquistas são colocadas ao alcance de todos nós. Queridos, Deus, ele colocou diante de você e de mim coisas grandiosas. Nós não podemos nos acostumar com mesquinhez, com um estado espiritual mediano, igual aos outros. Não, nós temos que subir degrau a degrau na carreira cristã. É isso que Deus espera de você e de mim. É isso que Deus espera daquelas pessoas que vão realmente ser apresentados perante os habitantes dos outros mundos não caídos. É isso que ele está dizendo aqui, queridos. É esse livro aqui, ó, Atos dos Apóstolos. É esse livro aqui, ó. Ele tá frisando tudo isso aqui com você e comigo, entendeu? Ele está contando para você e para mim, pessoas, ele está dizendo, olha, pessoas eram lixo, eram estúpidos, eram brutos, eram ignorantes, entendeu? Ninguém dava nada por eles. Queridos, quem em sã consciência iria escolher um Pedro para ser discípulo? Quem em sã consciência iria aceitar um Judas sabendo quem ele era? Mas Jesus aceitou um Pedro, Jesus aceitou um João, Jesus aceitou um João ninguém igual eu e você. Pecadores igual eu e você, mas que estamos lutando com Deus para uma vida diferente, entendeu? É isso que Ele quer de você e de mim, pessoas que éramos como os discípulos quando foram chamados, mas cada discípulo antes da morte foram humildes, mansos, transformados, íntegros e irrepreensíveis. Cada discípulo antes da morte, entendeu? Menos Judas, que traiu a Jesus. Vocês entendem? Então, queridos, eu quero dizer para você no final agora, que o nosso tempo já foi embora, eu quero dizer o seguinte, que daqui a pouquinho nós estaremos no céu. Daqui a pouquinho nós estaremos no céu, onde nós seremos recompensados por tudo que nós sofremos aqui. Mas enquanto Jesus não vem, nós precisamos hoje perdoar, pedir perdão, dar estudos bíblicos, estudar a Bíblia com as pessoas, dirigir, mesmo que seja com uma pessoa, mas nós temos que espalhar este evangelho, nós temos que trazer as pessoas para os pés de Cristo. Enquanto Ele não vem, nós temos que trabalhar. Enquanto que Ele não vem, nós temos que jejuar, nós temos que chorar nos pés dEle, e nós temos que pedir para Ele, Senhor, eu quero fortaleza, eu quero o Espírito Santo, eu quero poder para vencer Satanás e os pisces que ele coloca nas pessoas. Eu quero poder para triunfar.
Você entende? Então, queridos, Deus tem que nos dar muita paciência nesses momentos finais. Você entende? Ele tem que dar paciência para você e para mim, resiliência, porque não é fácil. Entenderam? Não é fácil, mas ele vai dar. Paciência, resiliência, amor, entendeu? Para muitas coisas. Enquanto Jesus não vem, quantos querem levantar as duas mãos e falarem para Deus, Senhor, enquanto o Senhor não vem, eu quero sabedoria e coragem para oferecer o estudo bíblico. Quantos querem ou estudar a Bíblia ou oferecer um estudo bíblico antes de Jesus voltar? Quantos querem falar assim, pastor, eu quero essa transformação, eu quero estudar a Bíblia com alguém, eu quero ser um representante de Jesus aqui neste mundo. Quantos querem levantar as duas mãos? Eu já estou com as minhas duas. Quantos querem levantar as duas mãos? Sonoplasta, quantos querem levantar as duas mãos? Aí a sonoplasta também levantou a mão, com uma certa pressão, mas levantou a mão. Enquanto ele não vem, vamos seguir esperando, vamos seguir fazendo a nossa parte, porque ele espera isso de você e de mim. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, porque enquanto o Senhor não vem, nós queremos ser sal, nós queremos ser luzes, nós queremos ser uma fonte de bênção para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, para os nossos irmãos, para os nossos amigos. Querido Deus, nós queremos desenvolver aquele fruto que o Senhor espera que desenvolvamos, que é o fruto do Espírito Santo. Nós queremos que o Senhor coloque amor verdadeiro no nosso coração por aquelas pessoas inamáveis. Nós queremos que o Senhor coloque alegria. Nós queremos que o Senhor coloque aquela coragem que nós não temos, mas que precisamos ter para perdoar e pedir perdão. Nós queremos, Pai, ter o nosso coração transformado. Nós queremos que o Senhor faça de nós fonte de ânimo, de coragem para as pessoas. Santifica-nos. Não permitas que sejamos joeirados. E que cada família que está nos ouvindo neste momento, cada homem, cada mulher, cada pessoa, recebam de presente nessa noite o sopro do Espírito Santo na mente e no coração. A certeza do perdão completo de todos os seus pecados. E a alegria de já podermos ouvir os passos de um Deus que se aproxima da terra. Pai querido, é só um pouco mais. Nos dê ânimo, nos dê coragem, nos dê força e nos batize com a chuva serôdia, poderosa. Em nome do Senhor Jesus, te agradeço mais uma vez. Amém. Amém.